lugar onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, e poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve o seu recipiente com água para ser fluidificada ao final com paz. Vamos dar início com a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, vamos aquietar as nossas emoções, nossos pensamentos, vamos pensar em Jesus. Amado Mestre, agradecido nós nos encontramos por mais um momento de reflexão e conversação sobre o Evangelho. Que esta palestra pública nos traga consolação e amparo, e em torno do tema possamos aprender e nos tornar mais firmes, mais fortes, e nossa fé seja mais rígida, Senhor, diante de todas as vicissitudes da nossa vida. Obrigado, que não haja nenhuma interferência, nenhum empecilho, e através desta prece lhe pedimos permissão para iniciar a palestra do dia de hoje, e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, vamos começar pela depressão. Por que depressão e suicídio estão junto? Porque sabe-se que a maioria dos casos de suicídio, ele é antecedido por um estado depressivo. Então, depressão e suicídio estão sempre juntos. Não quer dizer que todo deprimido vai chegar no suicídio, mas é sabido que os quadros de suicídio é acompanhado, antecedido por um estado de depressão que pode ser estendido ou não. Então, a gente poderia conversar sobre esse assunto da depressão de uma perspectiva biológica, por exemplo. Se a gente pensasse uma perspectiva biológica, se eu fosse somente uma médica materialista, talvez, falando, eu estaria falando das estruturas dos neurotransmissores, estaria falando das condições biológicas para a depressão se manifestar. Se eu fosse uma socióloga, por exemplo, eu estaria falando das condições sociais, das estruturas sociais que estão acompanhando a nossa atualidade, que abre espaço, que abre campo para que quadros depressivos possam surgir. Se eu fosse um geneticista, talvez eu falaria talvez dos componentes hereditários, né, do que a gente traz da carga genética da depressão para que ela se manifeste, e assim por diante.
o lugar de onde a gente está conversando hoje é de uma perspectiva espiritual. Então, é de um outro lugar que a gente vai conversar. Eu sei que a gente fica assim na cabecinha da gente perguntando, mas qual é a causa da depressão? Acho que essa pergunta, ela jamais vai ter uma resposta única. Porque nós somos uma soma de tudo isso. Dessa carga genética, desses sistemas sociais, desse meu corpo que tem as condições químicas e neuroquímicas, dessa alma em transição, olha quantas coisas. Então, para a gente poder falar de causa, cada vez que a gente atribuir uma causa, a gente vai reduzir o campo de compreensão. Então, eu queria convidar para a gente, hoje, nessa conversa, se despreocupar um pouco quanto às causas e a gente poder olhar a depressão não como uma doença, mas como um fenômeno da existência do homem. Por quê? Desde que se sabe da história do homem, se escutou falar de depressão com outros nomes. Então, é algo que nos acompanha desde sempre. Talvez seja algo que pertença ou que faça parte da experiência daquele que reencarna. Então, vamos esclarecer mais um pouquinho devagarinho. Para a gente poder apontar essa perspectiva espiritual, eu preciso voltar um pouco, me perdoe quem já for um estudante do espiritismo há muito tempo, eu preciso poder esclarecer como é que a reencarnação se dá para a gente poder entender o fenômeno da depressão numa reencarnação. Então, quando um espírito vai reencarnar, tem uma coisa muito importante, que é o planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório tem uma estrutura, que eu dividiria em 2 grandes grupos, essa estrutura. E esse planejamento reencarnatório, ele é algo que a gente passa a encarnação inteira ajustando ele. Não é assim, vai com esse planejamento aqui e encarna meu filho. Não, você começa e você vai sendo acompanhado pelos seus mentores, seus protetores espirituais, durante a jornada inteira, para ver os ajustes. Porque a vida aqui na Terra é uma vida com muitas interferências. Então, precisa de ajustes contínuos, né? Então, há coisas que estavam planejadas que a gente já ajustou. Em vez de acontecer de um jeito, vai acontecer de outro e assim por diante. Então, no planejamento reencarnatório, eu disse que tinham duas grandes estruturas, 2 grandes pilares. Um deles é como é que a vida vai se dar aqui. E segundo o Livro dos Espíritos, aproximadamente na questão 132, essa reencarnação vai se dar através de provas, expiações e missões. Eu queria tirar um pouco o peso da palavra missão. Eu não estou falando que a gente virou missionário, que o Chico Xavier era um missionário, por exemplo. Nós todos temos uma missão que significa qual é a contribuição que você vai deixar para o mundo. Qual é o teu legado que você veio trazer. Qual é a medicina que você trouxe para esse mundo nosso. A expiação são experiências velhas que você vai retomá-las de um outro lugar para poder alcançar resultados diferentes. E as provas são as experiências novas para que você possa conquistar novos espaços morais, né? Mais expansão. Então, através de provas, expiações e as missões, a gente vai encarnar dando conta dessas 3 dimensões. A outra coisa importante, outro pilar importante, que estrutura a nossa encarnação, são as nossas relações afetivas, que são de 4 tipos. A gente reencarna junto de espíritos aos quais a gente precisa fazer alguns ajustes, de alguns a muitos. São corações aos quais a gente foi corresponsável em alguma coisa. Nós somos corresponsáveis, isso não quer dizer culpados. Não há inocentes nem culpados para a justiça divina. Somos todos espíritos em aprendizados, em processo de transformação moral. Então, nós vamos nos reencontrar com esses espíritos aos quais a gente precisa de ajustes. E eles estão na nossa família sanguínea, que é a nossa parentela corporal. Vão também compor os meus relacionamentos afetivos os espíritos afins, aqueles amores queridos, que podem estar encarnados, como podem estar desencarnados. Nas 2 esferas, eles vão nos acompanhar a encarnação toda. Que bom saber isso, né? Adorei descobrir isso. A terceira classe, o terceiro grupo nossos relacionamentos afetivos são
aqueles espíritos aos quais a gente vai conquistar corações. Então, eles não têm nenhum registro, nem são afins, nem são espíritos aos quais a gente tem ainda ajustes para fazer. São novas aquisições que a gente vai ter, são amores novos que a gente vai conquistar, que diz respeito àqueles espíritos que vão chegar nessas provas às quais a gente está se dirigindo, né? E se você observar seu dia a dia, você vai perceber que há corações que você percebe que são corações novos. Outras pessoas, quando a gente encontra, a gente tem a impressão clara que é um reencontro, não é? E há outras pessoas, quando você encontra, você pensa, deu ruim. Então, assim, né? Então, isso que os espíritos estão dizendo para a gente é verdade. Esses 3 grupos são claros para a gente. E o 4º grupo são daqueles espíritos desencarnados que a gente chama de obsessores. Quem são os obsessores, né? Eles não são espíritos do mal. Obsessores são os nossos ex-companheiros de jornada. A gente fazia parte daquele time. A gente era do Flamengo e virou Corinthians. É só isso. No que vira Corinthians, todos os flamenguistas vão dizer que absurdo e vão fazer uma carga contrária a essa sua nova escolha. Vão querer rasgar sua blusa do Corinthians, enfim. Obsessores são esses, ou seja, são os nossos comparsas do passado, que hoje não se conformam com a sua ausência, com a sua mudança, com a sua transformação. E vão convencer você que a sua mudança é falsa. Que essa coisa bonitinha que você mostra para os outros não é a verdade absoluta. Como a gente tem bastante insegurança emocional, e por que não dizer espiritual, tem dias que a gente acredita, tem dias que a gente desacredita. Então, os obsessores encontram muita guarita no nosso coração, porque a gente ainda está enfermo, infirmos, inseguro emocionalmente. Porque nós somos ainda plantinha pequena, qualquer ventinho, né? Então, ainda está nascendo essa plantinha das nossas boas, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas, né, das nossas virtudes, do nosso coração maduro. Então, como esse amadurecimento ainda é pequeno, ainda precisa de muito angu para poder crescer, esses nossos companheiros do passado encontram total ressonância no nosso coração e concordância dos nossos pensamentos para isso. Eu tenho certeza que em algum momento vocês devem ter pensado assim, eu sou espírita, eu gosto e tal, todo mundo lá na minha casa espírita gosta de mim, eu também gosto, eu sou bacana, não sei o que lá. Mas será que no fundo eu sou isso mesmo? Será que eu não sou uma farsa? Esse tipo de pensamento que é nosso, porque a gente está inaugurando o homem novo, nós estamos vindo de uma estrada de muitos deslizes. Tem pouco tempo que a gente está fazendo o movimento ao contrário. Então, eles ainda não são prevalentes em relação ao que a gente já caminhou até então. Né? O que caracteriza um planeta de prova e expiação é o predomínio do mal. Que mal é esse? É a ausência das virtudes morais, como a Eulália colocou super bem aqui. Então, o que acontece de importante? Quando você começa com esse pensamento, que não deixa de ser verdadeiro num certo sentido, mas não que você seja falso, é que você está começando. Né? Eu me lembro quando meu filho estava aprendendo a escrever, no primeiro ano da escola, e trazia o dever de casa, e aí eu fazia alguns exercícios laterais para ele. Bom, agora você faz esse aqui que a mãe preparou para você e tal. Ele dizia assim, nossa, mãe, você tem uma letra tão bonita, você escreve tão bonito, mãe. Eu falei assim, meu filho, eu escrevo há mais de 30 anos. Você começou a escrever agora, já quer ter a letra bonita da mãe? E é isso que acontece com a gente. Nós estamos aprendendo, precisamos de muita caligrafia. Vocês lembram de caligrafia ou é só eu que lembro disso? Ah, então tá bom. Então a gente está na caligrafia do espírito ainda, nós estamos começando. Então é preciso paciência com a gente nesses primeiros passos em direção ao bem. Paulo de Tarso diz que nós somos filhos da luz. Eu gosto tanto dessa passagem. Eu fico, ai, Paulo de Tarso, que bom lembrar. Porque tem horas que a gente se sente tão filho da treva e da escuridão. Mas ele lembra, nós somos filhos da luz, mas precisamos andar como filhos da luz. Então, está na carta aos Tessalonicenses isso, primeira carta. Então a gente tem que fazer esse esforço por andar como filho da luz.
Porque a gente está vindo da treva. Treva, gente, é ignorância. Não é crueldade, é ignorância. Ignorância gera crueldade. Mas nós estamos vindo da ignorância, da treva. Ou seja, da escuridão. Na escuridão, diz o Leon Denis, a gente anda às apalpadelas, a gente vai ensaiar erro para poder acertar. E aí a gente comete muitas coisas complicadas, com intenção e sem intenção, dá de tudo. Então é de lá que a gente está vindo, calma. Então esse quarto grupo na nossa estrutura afetiva, que são os obsessores, encontram bastante espaço na nossa alma. Então quando a gente começa a pensar que é bom eu não me envolver muito, porque se descobrirem quem eu sou, ninguém vai gostar de mim, esse pensamento, eu entendo por que acontece esse pensamento. Porque faz pouco tempo que a gente trocou de camisa. Né? Então fica parecendo que a camisa é falsa. Não é falsa, ela é inicial. Então, quando vier esse pensamento que é falso, a respeito do outro, a respeito de você, é preciso se lembrar, não é falso, é inicial. Porque para se tornar permanente, vamos precisar de uns caminhos. Vamos precisar de exercitar muitas vezes, colocar muitas vezes essa camisa, até a gente se sentir nela, se sentir ela. Então, para a gente poder fazer esse processo, a gente tem um grande tempo. E Deus não tem pressa, não. A pressa é nossa, né? Deus não tem nenhuma pressa. O tempo de Deus é longo. E a justiça divina se dá por um processo educativo. Então, não tem nada a ver com punição, né? Nós temos que ir trocando essa maneira de pensar. Eu conversava com nosso grupo de trabalhadores ontem na nossa casa. Eu falei, gente, teve um tempo que a gente andou enrolado com algumas compreensões de Deus, né? A gente colocou Maria como mãe e Deus como pai. A gente casou a mãe de Jesus com Deus. Isso é muito confuso, não é? Afinal, a nossa filiação ainda está confusa, que dirá aqui o nosso nascimento. Então, a gente tem que autuar, ainda arrumar muita coisa na nossa casa. Então, essas estruturas que a gente em que uma reencarnação vai se dar, quando a gente faz esse planejamento, junto dele, a gente planeja, junto com um protetor espiritual, que eu vou chamar de coaching. Está na moda, né? Nós temos um coaching. Esse coaching, ele vai planejar com você um propósito para a sua encarnação. Então, cada um de nós encarna com um propósito. E que no Livro dos Espíritos esclarecem. Esse propósito tem um gênero, uma qualidade, que vai se repetir durante um bom tempo nas nossas experiências. Mas veja, planejamento não é determinação. Planejamento é planejamento. Na hora que acontece, a gente vai fazer um monte de ajustes para isso. Haja GPS para ajustar a rota, né? É o que vai acontecendo com a gente. Então, o propósito da vida ele é necessário para nos ligar à vida corpórea. Porque o desejo do espírito, sabe qual é, gente? Continuar no mundo espiritual. Lá no Evangelho fala sobre a melancolia, vocês já viram? A gente tem muita saudade do mundo espiritual, muita. Porque quando a gente encarna, a gente vai ter que viver na dualidade, que no mundo espiritual não tem. Lá é uno. Quando a gente encarna, vamos pensar, olha só, quando você está lá no mundo espiritual, onde chegar, você tem certeza de quem você é. Você tem clareza de quem você é. Mergulhar na carne significa esquecer, desidentificar-se, com a finalidade de recomeçar. Eu tive uma experiência tão bobinha disso. Eu fui fazer um curso de pós-graduação em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu super conhecida. São Paulo, ninguém nem sabe meu nome. E ainda tem uma crítica de que carioca não sabe nada, só vai para a praia e não estuda nada. Então eu me sentia na sala de aula, assim, eu queria ser uma pulga se pudesse. E aquela sensação de estar num lugar em que ninguém sabia quem eu era, começava a me dar dúvidas sobre quem eu era mesmo. Eu comecei a dizer, gente, eu sou meio burra, eu não consigo entender muito bem as coisas, o que eles falam que eu não entendo. Eu demorei um grande tempo para me sentir capaz de frequentar as aulas. Então, essa experiência simples que eu estou dando, imagina isso no nível intenso quando o espírito encarna. Quando ele encarna, ele vai ter que renunciar a tudo que ele sabe para poder, no esquecimento do passado, se recolocar para recomeçar. Isso não é tão simples. Decidir reencarnar não é assim, oba, hoje eu vou reencarnar. Não, Nina. Porque quando você vai encarnar, você vai ter que passar por uma coisa nebulosa.
E aí a gente encarna e fica assim. Ó, quando a gente encarna, os 7 primeiros anos de uma criança é totalmente entregue para o papai e para a mamãe. Mas é totalmente. Uma criança confia de olhos fechados no papai e na mamãe. São as pessoas mais importantes da vida dela. Uma criança de 0 a 7 faz qualquer coisa para receber o afeto de seus pais. Até mesmo dar a sua própria vida. Então, o que é a experiência de um espírito milenar que esquece temporariamente quem é, quem já foi, se foi imperador, se foi presidente, se foi um grande empresário, se foi mendigo, esquece quem é para recomeçar. Então, a reencarnação é a bênção do recomeço. Porque aí a gente vai, através das provas, expiações e o propósito de vida, cuidar desses afetos. Em última instância, sabe o que a gente vem fazer aqui? Aprender a amar esses 4 grupos que a gente vem junto. Aí vocês devem estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com a depressão mesmo? Calma aí, vamos chegar lá. Bom, no que a gente encarna, leva uns 7 anos para a gente entender que está encarnado. Aí a gente entende que está encarnado e coincide com a época que a criança aprende a ler e escrever. E aí ela vai dos 7 aos 21 aproximadamente, dando corpo à sua identidade. Então, vai relembrando, pouco a pouco. Você vai estranhando esse filho. Não é isso, gente? Que acontece com a gente, com o pai e mãe? Gente, aquele menino tão doce, que rebeldia é essa que aparece? Por quê? O espírito ele vai se apropriando da sua encarnação e aí ele vai dando vazão a todo o seu arquivo do passado. Mas não chega de todo, vai chegando lentamente, para que dê tempo, chance dele poder refazer. Então, por volta dos 21, 20, 21, 22, a gente tem o que a gente chama de crise de identidade. Quem sou eu? E essa pergunta, gente, vai nos acompanhar até a gente desencarnar. Porque a gente não tem visão do todo. A gente só tem uma foto dessa encarnação que dura uns 100 anos. Agora dura 100 e pouco, né? Uns 100 anos. A gente só tem essa foto. Quantos milhares de anos cada um de nós tem? Quantas fotos a gente tem no nosso álbum? E esse álbum com todas as fotos ainda não conta totalmente quem a gente é. Então, qualquer informação a nosso respeito que seja predicativa, você é isso, você é aquilo, não quer dizer nada. É apenas uma foto, não é o filme da nossa vida. Então, tem muita areia aí para a gente poder cobrir. Bom, nesse processo em que a gente vai estar aqui junto com os nossos afetos novos, velhos, muito amorosos, pouco amorosos, inimigos, enfim, essa composição, o que vai acontecer? A gente vai viver uma grande viagem, uma grande aventura com essas pessoas. E vamos lidar com as adversidades da vida que são naturais de um mundo de provas e expiações. Por exemplo, uma coisa que é natural, mas que é difícil para a gente, é que tudo que começa acaba. É difícil para a gente sabe, mas é difícil para a gente. Que tudo aqui nessa vida corpórea tem o dom da impermanência e da finitude. Nós temos que aprender a juntar o espírito imortal que a gente é com uma experiência que começa e acaba. Então, tudo que está aqui daqui a um pouco não está mais. Tudo que eu tenho, daqui a pouco posso não ter. Os meus amores estão à minha vista, amanhã podem não estar. Amanhã posso eu não estar. Isso faz com que a gente crie muitas defesas. E são 4 defesas muito comuns que a gente usa para segurar essa impermanência da vida corpórea. Que é o apego, o controle, o medo e a exigência. Então a gente se torna medroso, com medo de perder, nos tornamos apegados. A gente tem apego a tanta coisa. A gente tem apego ao prazer, apego ao corpo, apego à imagem, né? Muitos apegos. Nós temos muitas exigências, só queremos se for desse jeito, só se for daquele jeito. E nesse movimento dessas defesas, a gente perde o contato com uma coisa muito profunda que é a nossa essência. Quem a gente é, o que é que a gente veio fazer aqui, afinal de contas. De vez em quando a gente lembra e a gente se liga à vida e consegue caminhar. De vez em quando a gente esquece e se esvai o sentido da vida, a gente tem a impressão que o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? Tanto esforço?
Daqui a um pouco a gente se lembra do propósito, aí a gente se liga à vida novamente. Então, a nossa vida reencarnatória ela é assim mesmo, em que a gente se sente mais ligado à vida, mais desligado, mais ligado, desligado. O que a gente precisa? Lembrar que é assim. Porque no que você desliga, o seu novo movimento de ligar, talvez você possa fazer ajustes novos e se ligar de uma maneira mais pertinente, mais inteiro, mais apropriado. Então, o convite que os espíritos fazem para a gente é que, nessas nossas confusões, nessa nebulosidade que nos dá, a gente possa reolhar para a nossa encarnação e redirecionar-se. Será que essas escolhas que eu estou fazendo concorrem para o meu propósito de vida? Eu preciso sair dessa encarnação com a minha malinha mais cheinha do que eu cheguei. Essa é a finalidade. Que você saia dessa encarnação melhor do que chegou. Não quer dizer que durante esse trajeto você não sinta dúvidas. As dúvidas fazem parte. E a dor faz parte. Nesse nível evolutivo que nós nos encontramos, a dor faz parte por quê? Porque a gente resiste. A gente ainda está aprendendo a dizer sim para a vida. Nós dizemos muito não para a vida. Diz a Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão que a gente sabe agradecer as coisas boas, mas as coisas difíceis a gente ainda não sabe. Porque nós somos crianças espirituais. A gente só quer agradecer os presentes. Ainda não conseguimos agradecer o benefício que acontece das adversidades. Mas é impressionante, porque é só na adversidade, no atrito da alma com a adversidade, que uma virtude moral aparece. Não tem jeito da gente adquirir virtude moral ainda somente pelas experiências positivas, porque também acontecem as experiências positivas, sim. Quantas vezes a gente não aprende a generosidade convivendo com pessoas generosas, né? Mas há tantas outras virtudes morais que a gente precisa passar um pouquinho mais apertado para poder ter aquela virtude moral junto da gente, né? O fortalecimento da alma precisa passar pela falta. Então, quando a Eulália falava aqui dos nossos jovens que têm tudo, eu diria, sabe o que falta para os jovens? A falta. Falta a falta, né? A gente fica achando que o que faz a gente se mover é ter as coisas. Mas o que faz a gente se mover é faltar as coisas. Uma criança aprende a andar porque falta a ela andar. Porque quando ela anda, não falta mais andar. Vai faltar correr. Então, o que falta para a gente como espírito é para onde a gente vai se dirigir. Mas, Paulo de Tarso lembra a gente que a gente precisa andar no nosso ritmo, qualificando as nossas conquistas morais. Não é ficar olhando só para o que falta. Porque se a gente olhar só para o que falta, a gente vai achar que nós não chegamos a lugar algum. Nós já andamos muito. Para a gente conseguir chegar no planeta de provas e expiações, nós já andamos muito mesmo. E é preciso a gente olhar para a gente com esse olhar de que bom. Né? Paulo diz, graças a Deus, né? Eu sou o que eu sou. Com a graça de Deus, eu sou o que sou. Ai, que bom ser quem sou. Eu posso melhorar? Claro, que bom, é para melhorar, mas vamos dizer também gratidão pelo que sou? Porque com isso você adquire fortaleza e coragem para conseguir continuar na sua caminhada. Bom, e a depressão, como é que fica? Então, vamos falar agora um pouquinho dela para poder juntar. Então, como é que a gente vai entender a depressão numa perspectiva espiritual? Já de cara digo, não podemos sediar a causa da depressão no corpo. Porque esse corpo é a expressão da minha alma. Então, a depressão é um fenômeno da sua alma. Ah, mas a minha mãe era deprimida, a minha avó era deprimida. Tudo bem, você pode ter um componente hereditário. Mas por que você tem esse componente hereditário? Né? Você tem alguma coisa a ver com esse assunto. Isso não é uma punição. Mas nem tudo que é hereditário a gente manifesta, gente. Nem tudo que está na nossa carga genética vira sintoma. Há coisas que sim, há coisas que não. Há coisas que nós temos predisposição, mas que não se torna concreto. Então a gente vai dizer, sim, mas numa casa em que todo mundo é deprimido, como é que eu vou aprender a alegria? É verdade. Numa família em que o clima é de depressão 24 horas, é muito difícil para um espírito respirar. Mas ele tem outros espaços aos quais ele pode aprender algo diferente, né? Então não é uma determinação genética, familiar, social, e nem é uma determinação espiritual. Não tem planejamento reencarnatório assim. Essa encarnação você vai ser deprimido. Não.
A depressão é um fenômeno, é uma resposta, é como eu lido. E eu com isso não estou querendo dizer que os deprimidos são culpados por estarem deprimidos, tá? E aí eu queria diferenciar tristeza de depressão. Tristeza é natural, assim como a alegria, assim como a raiva, como todos os nossos outros sentimentos. Mas se essa tristeza começa a se delongar em tempo, muita duração, e ela começa a se aprofundar em tempo, não só no tempo cronológico, mas também na sua intensidade, e vai contaminando as áreas da sua vida, você não está triste só com aquilo que te aconteceu, mas vai entristecendo em todas as outras áreas, você está se encaminhando para um quadro que a gente chama de quadro depressivo. Eu prefiro chamar de quadro depressivo do que dizer você é deprimido, né? Porque a depressão é um estado, não é você por inteiro. E aí a gente precisa diferenciar um estado depressivo que pode acontecer porque houve algum rompimento na sua vida. Geralmente, processos de perda. Uma falência, uma perda de ente querido, uma perda física, qualquer fenômeno de perda, ou seja, qualquer fenômeno em que rompe aquele sentido da vida que você tinha, aquela direção que você estava indo, que a sua viagem é interrompida sem que você desejasse ou quisesse. Então, a resposta imediata, que seria compatível uma tristeza, se isso se delonga, é um quadro depressivo, mas não quer dizer que você está adoecido, você está passando por um processo depressivo que corresponde a essa perda de ligação com a vida. Então, eu já estou conseguindo aqui, aos poucos, dizer para vocês que nos estados depressivos, seja ele de longo tempo, de curta duração, tem a ver com a perda do propósito. Então, depressão é essa perda da fidelidade à finalidade da vida. A finalidade da vida é o nosso progresso moral. Para que esse progresso moral se dê, que seja alavanca para o nosso desenvolvimento, precisa de vários propósitos micros para ajudar nesse grandão. Quando um acontecimento nos pega de surpresa, eu costumo dizer, chegou na porta dos fundos, né, você estava de sentinela na frente, apareceu pelas costas, o que você sente é uma desconfiança com a vida. Não dá para confiar na vida, ela nos pega de surpresa. Esse sentimento de desconfiança, de falta de laço com a vida, de falta de enraizamento com a vida, é o que configura um estado depressivo. Então, quando a gente estiver se sentindo na beira disso, quando você começar a perceber que tudo está meio cinza, uma perda da vontade de fazer as coisas que você fazia com tanto gosto, já está na hora de você ter um pouco de atenção. E aí, André Luiz, no livro Estude e Viva, na página Influenciações Espirituais Sutis, vai descrever fenomenologicamente esse quadro inicial. As influências espirituais sutis antecedem as obsessões simples, que antecedem as fascinações, que antecedem as subjugações. O que tem de interessante nas influências espirituais sutis é que você vai lendo, você vai se reconhecendo, é impressionante. E o que você tem que ver? Se você cabe na listinha do André? Sim, mas o que você tem que ver é, isso está acontecendo todo dia? Isso está te acontecendo 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Opa, preste atenção. Eu não disse que os obsessores fazem parte do seu 4º grupo de laços afetivos? Eles estão junto no seu processo de educação moral, porque quando você se educa, eles também se educam, né? É um processo junto. Então, um obsessor que não está no seu melhor lugar afetivo, ele vai intensificar o que está acontecendo com você. Então, a causa não é da obsessão. A causa não é da hereditariedade. A causa não é do neurotransmissor. A causa é a sua inconformação. Diz o Chico Xavier que esses sofrimentos na Terra ele chamaria de febre. É no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Eu adoro esse livro. O sofrimento é uma febre. E essa febre é de uma doença chamada inadaptação às leis divinas. É a gente não concordar com o que está acontecendo com a nossa vida. Só que tem o seguinte, concordando ou não concordando, está acontecendo. Então, retirar-se
morrer, ou continuar com a vida biológica, mas morrer para a vida biológica, né? Morrer aqui, ficar distante com a nossa alma, eu digo assim, escapar por dentro, é a mesma coisa? Não faz com que a realidade se modifique. A única possibilidade de uma realidade se modificar o primeiro passo é concordar. Depois ela pode até se modificar com a força das suas mãos. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa dizer sim para a nossa vida. Dizer sim para o que nos acontece. Porque a gente sabe dizer sim para o que é prazeroso, mas é difícil a gente dizer sim para aquilo que é diferente que eu gostaria que fosse. Então, nós, espíritos reencarnantes, que somos aprendizes dessa vida aqui na Terra, nós idealizamos a vida. Nós idealizamos uma encarnação. Quando a gente reencarna, a gente sonha com uma encarnação feliz. É bonito isso. A gente deve sonhar mesmo. Sonhar é uma coisa, idealizar é outra. Sonhar tem uma hora que a gente desperta. Na idealização, não, a gente fica apegado. Então, as idealizações, elas nos atrapalham a gente concordar com a vida como ela é. Concordar com esse corpo como ele é. Concordar com o tempo de Deus. Concordar com a maneira do outro ser. É tão gostoso quando alguém aceita a gente como a gente é. Imperfeitinho mesmo. Então, concordar é a gente poder amar a imperfeição. A imperfeição que habita aqui, que habita lá, que habita em todos nós. Porque aqui dentro habita as duas coisas. A imperfeição e também o projeto da perfeição que nós somos. É imperfeição por enquanto, nós estamos em processo. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente precisa amar o que tem. Amar o que é. Amar o que acontece. Então, amar o que a gente já conhece e gosta, isso uma criança de 5 anos faz. Faz parte da vida adulta, a gente amar o adverso. Por isso que é amai os vossos inimigos. Amar é aquilo que é inimigo, aquilo que é adverso, aquilo que é contrário. Então a gente precisa poder criar um pouco de casca grossa para suportar as adversidades da vida. Então, no estado deprimido, o que vai acontecendo com a gente? A gente está dizendo não. Não, assim como é, eu não quero. Eu não quero a vida assim. Se a vida é assim, então eu não quero a vida. É assim que começam os primeiros pensamentos para um ato suicida, por exemplo. Eu começo assim, não gostando, dizendo não, não conseguindo deixar a vida fluir, não querendo coisas novas, me afastando de tudo que é contrário ao que eu gostaria que fosse. E você vai criando um isolamento, um quisto. E vai criando também uma espécie de escudo que impede a ação dos seus espíritos mentores, protetores e auxiliares da sua encarnação, que fazia parte do segundo grupo, que é o grupo afim. Nessa listinha que o André Luiz faz no Estude Viva, tem um item assim. Quando a gente resiste à ideia de que a gente pode estar sofrendo uma influência espiritual sutil. Olha que coisa interessante. Se você começa a resistir a isso, quando o amigo chega e diz assim para você, olha amigo, acho que você está precisando de um passe, vamos lá tomar um passe. Aí você diz, não estou precisando não, minha questão não é essa não. Meu problema é X, Y, Z. Como se uma coisa fosse separada da outra. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Onde começa o mundo espiritual? Está aqui, nós estamos nele, o mundo espiritual está aqui. Então, passes, preces, isso precisa fazer parte da nossa vida igual a gente escova o dente. Isso para quem escova o dente todo dia, né? Então, não, lá em casa tem a escova de dente da visita, você sabe, né? Isso acontece. Então, o que é importante a gente pensar, as nossas práticas espirituais precisam fazer parte da nossa rotina porque nós somos espíritos, não é? Se nós temos dente, a gente escova dente, nós somos espíritos, precisamos de passes e de preces, sim. E se você diz não, quando alguém está dizendo para você, olha, eu acho que tem alguma coisa que não está muito bem, né, com você, você não acha que seria bom tomar um passe, uma prece e tal? Quando meu filho vai lá em casa, eu falo isso para ele, meu filho, você está precisando de um passe e tal. Não, mas não estou precisando não. Assim, não. Então agora não vai ser nenhuma questão de decisão, agora vai rolar um passe e pronto. Então, por que isso? A gente está vendo que o outro não está podendo ver. Então a gente precisa poder começar a pensar. Isso faz parte do planejamento que Jesus diz para a gente, que é necessário olhar, vigiar e orar. Então, para a gente conseguir orar, tem 2 passos anteriores. Olhar é observar. Vai lá na listinha do André, vê se você está lá na lista.
Segundo passo, vigiar. Opa, isso está me acontecendo muito frequente. De vez em quando esse tipo de pensamento vir, tudo bem, faz parte. Mas isso sempre está muito frequente, estou precisando de ajuda. Pedir ajuda, precisar de ajuda, requer de nós humildade, né? A gente não quer esse lugar. Como se esse lugar fosse feio, pequeno, né? A gente precisa começar a desarrumar isso. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Todos. Não há um ser reencarnado que não precise de ajuda. A autossuficiência não é uma virtude da alma. Em absoluto. A autossuficiência é uma invenção que o individualismo trouxe para a gente, o antropocentrismo trouxe isso para a gente, né? Nós não somos seres autossuficientes. Não existiria a lei da sociedade no livro dos Espíritos, por exemplo. É necessário que a gente reencarne numa família porque a gente precisa dos outros. E os outros precisam da gente também. Mas muitas vezes a gente não quer receber para não ter que dar, né? Às vezes a gente tem esse pedaço difícil na nossa alma, né? Não quer receber para não dever. Mas é tão lindo a gente dever. Porque vai fazer com que a nossa alma seja criativa para poder devolver. Maravilhoso, não é? O seu amigo te deu um abraço no aniversário. Poxa, no aniversário dele, dê um abraço e algo mais. É assim que as relações se expandem. Você vai dar um abraço e vai trazer também, não sei, um pãozinho de queijo que ele gosta de comer. Aí no seu aniversário ele vai trazer um abraço, um pão de queijo, mais uma outra coisa. Vai te trazer também, não sei, um pente novo que você estava precisando, né? Eu tenho uma amiga que ela diz... Quando ela me dá um presente, eu digo para ela assim, ai, amiga, eu não precisava. Ela disse, não, eu sei que você não precisa, por isso mesmo que eu dei. Não é bom isso? Amiga, é isso. Dá aquele presente que a gente não precisa. E dá para a gente aquilo que a gente nem pede. Dá para a gente aquilo que a gente tem vontade de receber, mas não teve tempo, não teve jeito, não se dirigiu ainda, né? Eu também estava conversando com uma pessoa essa semana que tem poucos laços afetivos, muito poucos mesmo. Está vivendo um problema muito sério na casa dela, enfim. E eu disse para ela, você precisa sair com uma amiga para tomar um café, sabe? Para tomar um café. Tomar um café e conversar. Ah, mas para que tomar um café e conversar? Eu só tenho lorotas para contar. Aí eu perguntei para ela assim, você sabe para que servem os amigos? Para isso, para tomar café e contar lorotas? Eu falei, não. Sabe para que servem os amigos? Para lembrar quem a gente é. Porque é com os amigos que a gente lembra quem a gente é. Não é, gente? É com os meus amigos que eu me lembro que eu sou engraçada, por exemplo. É com os meus amigos que eu me lembro que eu gosto de comer X coisa, Y coisa, Z coisa. Porque o amigo prepara aquela comidinha que eu gosto. É com os amigos que a gente lembra quem é. Por quê? No mergulho da carne tem um esquecimento de quem a gente é. E no contato com os amigos, com os outros, a gente vai lembrando quem a gente é. Os amigos lembram espaços da nossa alma que a gente não tem clareza. Então a gente precisa muito dos amigos, muito mesmo. Que a casa espírita seja esse lugar onde você encontre amigos, que eles possam te lembrar quem você é, e que você possa lembrá-los quem eles são também. Nas coisas ruins e boas, tá? Nas coisas difíceis também. E é por isso que um amigo diz para você, amigo, você está precisando ir na reunião mediúnica. Está precisando colocar seu nomezinho lá. Está precisando, sim. Está precisando procurar um médico. E aí, na depressão tem isso de importante. Quando a gente tem uma crise depressiva de longo curso, por que é importante o medicamento? Seja homeopatia, alopatia, não importa. Porque o medicamento quebra o círculo vicioso. Porque quando está muito intenso esse grau de intensidade, né, não há mais a possibilidade de um passe resolver. Porque você já caminhou muito longamente. Então, vou precisar de alguns reforços que o nosso corpo biológico, graças a Deus, que tenhamos gratidão pelo nosso corpo, nos ajuda muito. Esse corpo, ele te dá condição para você poder responder um pouquinho diferente no dia seguinte. Conseguir acordar um pouco diferente. Então, os medicamentos têm essa função. Um medicamento, ele não cura uma depressão. O que cura a nossa alma é um processo. Mas o medicamento rompe o ciclo vicioso ao qual a gente não consegue sair. E precisar de um processo psicoterápico para poder redescobrir o sentido da vida. Porque é ele que nos liga à vida corpórea. Então, eu vou precisar, com um coaching, né, redescobrir para onde eu ia. Porque eu estava indo para um lugar e não dá mais para ir para aquele lugar. E agora para onde eu vou? Eu só queria aquele.
E agora? Se aquele não é possível, então nenhum mais é possível? Então eu preciso de ajuda para poder ampliar meu horizonte e poder ver outras possibilidades que não estavam abertas ainda. Então precisa de ajuda médica, precisa de ajuda psicológica e precisa de ajuda espiritual. Porque nós precisamos nos lembrar que somos espíritos. Ao lembrar que somos espíritos, a gente vai se conectando com Deus, que está aqui no coração da gente. Quando eu falo aqui, gente, não adianta rasgar aqui a camisa para encontrar Deus aqui dentro. Quando eu falo aqui, eu estou me referindo a esse centro de força cardíaco, que é onde as nossas angústias aparecem. Quando a gente sente angústia, a gente começa a sentir uma pressão aqui no peito. Por isso que o deprimido é meio encurvado, né? Essa pressão no peito. Então, abrir o peito. Abrir, dar, para poder trocar. Esse centro de força que a gente tem aqui, que é muito precioso, ele precisa de energia. Precisa receber paz nessa região. Porque é aqui que a gente troca energia amorosa, que é diferente dessa energia visceral. Então, a gente precisa de ajuda espiritual e conexão com esse Deus interior que a gente tem. Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Então, aqui há Deus em mim. Deus é em mim. Deus não está lá. Deus é em mim. Eu sou centelha divina. Então, só as práticas espirituais nos reconectam a essa nossa essência. Nós estamos aqui de passagem. A nossa essência é outra. A vida material é um trem. Mas nós já viajamos em muitos outros trens. Mas a nossa essência, nós somos passageiros. A nossa essência é outra. A nossa essência divina, reconectar com essa essência divina. Então, a gente precisa de práticas espirituais. Se você tem episódios frequentes de depressão, então você não pode se descuidar disso. Tem que se manter nessa prática, nesse cuidado, ininterruptamente. É uma alma sensível, né? E, por último, eu queria dizer que uma família precisa ajudar alguém que está vivendo uma etapa assim, um período da sua vida assim. A família precisa dar um pouco de colo. Não é mimar, mas é oferecer um pouco de condições mais leves para que essa pessoa possa suportar um pouco mais. Eu diria que o depressivo, assim como os alcoólicos anônimos, ele pode dizer só por hoje. Vai adquirindo essa prática. Hoje deu. Só por hoje. Por hoje eu escolho ficar. Vai dizendo isso. Hoje eu escolho ficar nessa encarnação. Hoje eu escolho ficar. Esse mantra, você vai acreditando nele e o seu obsessor também. E o seu protetor espiritual também. E os seus companheiros da família também. Mesmo que você não acredite muito. Mas na medida em que você vai afirmando, o nosso pensamento, que são ondas mentais vigorosas, vai plasmando o seu universo energético. E você vai propiciando um ambiente positivo de cura. Então, gente, quando a gente fala de cura, só há cura possível se você faz um processo de autocura. Qualquer cura exógena só tem eficácia se tem autocura. Eu preciso querer me curar. E para eu me curar, eu preciso tomar essa decisão. Por hoje, eu fico. E se você consegue ficar hoje, amanhã vai ser um pouco menos difícil. E depois de amanhã, um pouco menos difícil. E assim por diante. Eu já passei momentos muito difíceis na minha vida. E num desses que eu achei que eu não ia aguentar, de manhã, quando eu acordava, eu abraçava meu travesseiro. E eu abraçava meu travesseiro com a intenção de me abraçar, se eu pudesse. Eu abraçava meu travesseiro e pedia forças para o dia. Da manhã a gente vê, mas hoje eu preciso de força para hoje. E todos os dias eu fui fazendo isso nas minhas preces matinais. Eu preciso de força para hoje. Eu preciso ficar de pé, sair da cama, que era o mais difícil, era sair da cama. Eu compreendo perfeitamente como o deprimido diz que a cama parece que tem braços e puxa a gente para dentro dela. É essa sensação que a gente tem de ser engolido pela cama. Então, você precisa começar a dizer, por hoje, eu preciso de força para hoje. Porque se você coloca a meta muito longe, não vai dar. Se a meta for só hoje, fica bem possível ir perto. Então, quem está tendo essa experiência, precisa de coisas curtinhas. Coisa longa fica excessivo e pesado. Então, por hoje eu fico.
Senhor, só por hoje. Então, quando a gente pode dizer para a gente isso, a gente está abrindo campo de possibilidade para que a espiritualidade possa atuar na sua direção. Porque enquanto você está dizendo, não quero, os espíritos não são invasivos, de jeito algum. Eles esperam a gente abrir as portas e as janelas para o sol da misericórdia divina poder entrar, que é abundante. É só a gente abrir um pouquinho que Deus traz 1 milhão de claridade para a vida para a gente. A gente só precisa fazer um pequeno movimento, mas esse movimento precisa ser seu. E a outra coisa importante, que quem tiver com algum familiar assim, promover leituras espirituais constantes na casa. Mesmo que essa pessoa que está adoecida não queira participar, não importa. Aonde você estiver e fizer uma leitura espiritual, vai alcançar. Pode fazer no banheiro, na cozinha, na área de serviço, não tem problema algum. Faça essa leitura espiritual constante, na mesma hora, todo dia, todo dia. E isso, eu vi uma frase que eu gostei muito. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Então, todo dia, essa leitura espiritual cura. Então, nada mais, nada menos que eu estou falando aqui é de fé, não é verdade? Tenha fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Paulo de Tarso. Porque Deus provê quando a gente abre. Mas Ele não pode prover se a gente não fizer um movimento. Então, toda essa nossa conversa aqui sobre a depressão, a gente poderia aplicar para qualquer outro adoecimento. Eu me referi à depressão, que era o nosso caso aqui mais intenso. E é um quadro que engloba muitas outras coisas. Existem as depressões reativas, que é aquele movimento que o deprimido faz, que ele fica agressivo, irritado. Se a gente puder ler isto como um pedido de socorro, ajuda muito. Quem está irritado, porque está irritado de estar assim, e não consegue estar de uma outra maneira. Então a gente precisa de paciência, não reagir, acolher. Acolher significa dar lugar para aquilo que você colhe, né? Quando a gente colhe frutas numa árvore, então a cestinha, a gente vai botando a frutinha na cestinha. Que a gente faça as mesmas coisas com essas emoções difíceis. Acolhe é dar lugar. Dar lugar é concorda que você está sentindo tristeza, concorda que você está sentindo raiva, concorda que você está com saudade, concorda que você não está com vontade de fazer X coisa ou Y coisa. Se a gente pode concordar, dar lugar para essa emoção, ela passa por você e segue caminho. Mas se eu digo não porque está acontecendo comigo, não vai passar, eu fico agarrado. Então, é momento da gente poder olhar para essas emoções difíceis, as que a gente não gosta de sentir, e simplesmente dizer, nesse momento eu estou assim, e está tudo certo. Né? A gente precisa poder já ter essa autorização, autorizar algumas passagens emocionais da nossa alma. E tem mais uma coisa, quando a gente não dá lugar para as nossas emoções, o nosso corpo dá. Não é lindo isso? O nosso corpo é lindo, gente. Eu tinha muitas enxaquecas quando era adolescente, mas muita mesmo, dessas que não aguenta ver a luz, né? Isso eu tinha lá meus 17, 18 anos. E nessas enxaquecas aconteceu uma coisa interessante. Eu já frequentava a casa espírita, enfim, fazia muitos tratamentos. Mais de mim se não fizesse os tratamentos. E eu pensava assim, ai meu Deus, se eu encarnada tenho essas enxaquecas, imagina desencarnada. Porque o corpo enxuga a emoção da gente. Então, o corpo fazia pela minha alma o que minha alma não conseguia dizer, eu não conseguia gritar, eu não conseguia expressar as minhas raivas. Porque o enxaquecado, ele é um raivoso. Ele é um inconformado, indignado. Já que ele não pode gritar, brigar, berrar, isso volta para si, tenta controlar e a cabeça tenta segurar e não dá, né? E eu tinha uma dor que começava no pescoço, nossa, entrava dentro dos olhos, era uma coisa. Então, o que acontece nesse meu caso? Enquanto o meu corpo enxugava essas minhas emoções, que eu não sabia, com 17 anos eu não sabia administrar. Adolescente não sabe, gente, administrar a emoção. Eu não sabia o que fazer, com tantas emoções contrárias. Eu tinha vontade de chorar, de berrar, de bater, de gritar, de dormir, era tudo misturado. Esse junto misturado precisa de tempo para poder encontrar um bom caminho, né? Enquanto a nossa emoção não encontra caminho, o corpo resolve.
Então a gente precisa olhar para os precisa olhar para as nossas dores físicas como sendo o máximo esforço que seu corpo está fazendo para segurar o que sua alma não sabe resolver. E aí é a pergunta que a gente faz, né? Quando você olha lá para o seu braço doendo, é um desrespeito, né? Você ultrapassou o limite do corpo, diz, puxa, meu corpo, obrigado por segurar o que eu não sei resolver. Eu vou encontrar outros caminhos. Enquanto isso, vamos segurando. Vai segurando aí até encontrar outra alternativa. Eu ainda não sei a melhor alternativa, né? Bom, enfim, então essa nossa conversa hoje foi só um aperitivo para a gente poder continuar conversando muitas e muitas outras vezes. E eu queria poder incentivar vocês a olhar o lado positivo da vida e queria terminar com uma história engraçadinha, porque o tema está muito pesado, né? Certa vez, um fabricante de calçados queria expandir seus negócios para a Índia e mandou 2 vendedores, um para o norte da Índia, outro para o sul da Índia. Mas, olha, vocês vão fazer prospecção de mercado. Vão observar qual é a possibilidade da gente, que tipo de calçado, quantos calçados a gente pode levar, enfim. Está tudo certo? Tudo certo, chefe. E aí o do norte foi para a Índia primeiro e de lá telefonou para o chefe. Chefe, nenhuma chance. Aqui todo mundo anda descalço. Eu fali sua fábrica aqui. Aí o chefe, puxa vida, mas todo mundo aqui anda descalço. Não tem possibilidade. Não tem nenhuma lojinha de calçado aqui para contar a história. Tá, então pode voltar. Aí o empregado volta. O do sul liga para ele, chefe, nós vamos fazer um sucesso aqui na Índia. É mesmo? Por quê? Aqui todo mundo anda descalço. Então a gente pode olhar uma mesma circunstância da vida de muitos pontos de vista diferentes. Desejo que vocês possam olhar para as possibilidades. São elas que são a razão e a chance da gente recomeçar. Um bom tudo para vocês e até a próxima. Procuremos elevar o nosso pensamento a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais esta palestra, por todos esses momentos de esclarecimento e reflexão. Nos ilumina, nos fortalece. Abençoai a todos os nossos irmãos que se encontram conectados conosco, que sejam assistidos em suas necessidades. Amparai seus familiares, seus entes queridos, seus ambientes de trabalho, de estudo, que possam ser assistidos devidamente em suas vidas. Ilumine os nossos irmãos que já partiram para o plano espiritual, que as nossas preces possam ser um bálsamo, Senhor, de cura, de alívio e de assistência para esses irmãos. E aqueles que estão nesta terra, principalmente aqueles que pensam no suicídio, pensam no aborto, entram em uma depressão, pensam também no mundo do crime, do tóxico, da maldade, da prostituição, todos sejam assistidos. Aqueles que têm um pensamento desviado, levando-se para o crime, Senhor, que desperte suas consciências e vejam o erro que cometem, para se corrigir enquanto ainda é tempo. Ilumine todo o planeta Terra, em especial aquelas nações que se encontram na guerra, no conflito, que haja paz nessas nações e haja paz na Terra, Senhor. Abençoai tudo que o Senhor criastes, desde os animais até o universo. Senhor, obrigado por tudo. E através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar a palestra do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nos despedimos neste momento, que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Agora iremos para o passe. Até breve. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi.
brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil.